A paz do Senhor, meus amados. Hoje gostaria de fazer uma reflexão do porquê devemos aceitar Jesus. Os evangélicos falam que devemos aceitar Jesus. Mas por que aceitar Jesus? Nós conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é. Então por que aceitá-lo? Antes de tentar responder essa pergunta, precisamos começar lá no início, na criação de todas as coisas. Nosso ponto de partida vai ser o que a ciência nos apresenta. Vamos dar esse primeiro passo. A ciência vai nos apresentar a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. O evolucionismo vai se basear na teoria do Big Bang. Dois átomos se chocaram e com essa colisão houve a criação do universo e a partir daí a evolução dos seres e das espécies, até chegar à evolução do homem. No criacionismo, a criação é divina, conforme narrado na Bíblia Sagrada. Nós vamos seguir pela teoria do criacionismo, porque Cristo está incluído na Bíblia. Mas não deixaremos de questionar também a teoria do evolucionismo. Aqui na descrição estão os links da palestra do professor Adalto Lorenzo sobre criacionismo e evolucionismo, que é muito esclarecedor. No criacionismo bíblico, veremos como todas as coisas foram feitas por criação divina. Um Deus criou todas as coisas. E a primeira pergunta que devemos fazer é: quem é Deus? O dicionário vai apresentar Deus como sendo o ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Nas religiões monoteístas, uma só divindade suprema, o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem, aquilo que é alvo de veneração, ídolo, sujeito que está acima dos demais em conhecimento, beleza, ente eterno e sobrenatural, cuja existência se dá por si mesmo, a razão necessária e o fim de tudo aquilo que existe. No cristianismo, é a designação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como estamos seguindo pela teoria do criacionismo bíblico, então precisamos ver como a Bíblia apresenta Deus para nós. Aqui quero fazer um parêntese. Não tem como acreditar em criacionismo bíblico sem acreditar em Deus. Todo esse raciocínio cai por terra. Também não tem como acreditar em criacionismo bíblico sem acreditar na Bíblia, ou acreditar em somente algumas passagens bíblicas. Nós veremos isso mais à frente. E se você se enquadra em uma dessas características, recomendo o vídeo Por que eu creio na Bíblia aqui do canal. O link também está na descrição. Além de ajudar a compreender melhor a Bíblia como inspiração divina, vai dar mais sustento ao que iremos ver aqui. Prosseguindo. Vimos o conceito de Deus segundo o dicionário. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca de Deus. Eu selecionei algumas passagens. Em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deus é soberano. Quem é soberano exerce suprema autoridade. Ele detém o poder, o domínio, a majestade. É notável, magnífico. Salmos 103:19 vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus é soberano e incorruptível e estabeleceu o seu trono, é majestade. Salmos 33:4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Deus é fiel e verdadeiro. Em 2 Timóteo 2:13, vamos ver, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis para com Deus, ele mantém sua fidelidade, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra o seu caráter. A palavra que ele anunciar não pode ser quebrada. Deus não pode falar uma coisa e fazer outra. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, vai dizer: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo.
Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Jó, capítulo 37, versículo 23. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Deus é justo, ele é todo-poderoso. Nele há justiça e retidão. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Vamos ver o próprio Deus falando. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Deus reafirma a sua santidade. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Deus detém conhecimento, sabedoria. Salmos 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é justiça, Deus é reto, Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é majestade, Deus é soberano, Deus é incorruptível, Deus é espírito. Deus não é somente amor. Ele possui caráter, personalidade. A essência de Deus é o amor. Sua natureza é santa. Seu juízo é imparcial. Ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora que conhecemos a Deus e seus atributos, creio que ele está mais do que gabaritado para criar todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então vamos ver como a Bíblia relata o momento da criação, já que estamos vendo tudo desde o início. A narrativa vai se encontrar em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 25. No primeiro dia, Deus fez separação entre luz e as trevas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. No segundo dia, Deus fez firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e chamou o firmamento céus. No terceiro dia, Deus fez separação da porção seca e chamou de terra, e ajuntou as águas debaixo dos céus e chamou mares, e disse à terra que produzisse ervas e árvores frutíferas, e que deem frutos segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas, e Deus viu que era bom. No quinto dia, Deus fez as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, ordenando que fossem fecundos e se multiplicassem. No sexto dia, Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e todos os animais que rastejam. E Deus viu que era bom. Ainda no sexto dia, Deus disse, conforme está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E assim Deus fez homem e mulher, segundo a sua imagem, e viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom. Glória a Deus. Tudo que Deus fez foi muito bom. Conforme vimos em Gênesis, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Notem que aqui vemos que a frase está toda na primeira pessoa do plural. Quando estávamos vendo o significado de Deus no dicionário, foi apresentado a designação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não encontramos na Bíblia o termo Santíssima Trindade. Este é um termo teológico para tentar explicar como Deus é 3 em 1, Pai,
Filho e Espírito Santo. Não irei me estender no assunto, pois não é o foco da nossa linha de raciocínio, mas também não quero deixar passar totalmente em branco. E para poder elucidar um pouco a Santíssima Trindade, acabamos de ver que Deus criou todas as coisas. E na criação encontramos esses traços de Deus, essa semelhança da Trindade. Por exemplo, Deus criou o tempo, passado, presente e futuro. Deus criou o espaço, altura, largura, profundidade. Deus criou os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Deus criou a matéria e seus estados básicos, sólido, líquido e gasoso. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. É possível ver 3 em 1 em muitas outras coisas. A geração anterior, com muito mais tempo de evangelho, vai explicar a Santíssima Trindade como o Sol. Não estou dizendo que o Sol é Deus conforme acreditavam os egípcios, mas pegando o Sol como exemplo para uma melhor compreensão. O Sol é o Deus Pai, imponente, não podemos nos aproximar dele, pois seríamos consumidos instantaneamente. Nem olhar diretamente para ele conseguimos. Precisamos de uma máscara para poder vê-lo. A luz que emana do Sol é Jesus. E o calor que sentimos em nossa pele é o Espírito Santo. 3 em 1. Assim podemos captar a essência do que é a Santíssima Trindade. Certo? Dando continuidade ao nosso raciocínio, vimos que Deus criou o homem e todas as coisas na natureza. Mas qual seria o propósito de Deus em criar o homem? Deus criou o homem para a sua glória, conforme podemos ver em Isaías, no capítulo 43, versículo 7. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença, conforme dizem em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Deus criou o homem para que tivesse comunhão com ele, para que Deus tivesse um relacionamento de família. Deus é o nosso Pai celestial. Deus instituiu homem e mulher, ordenou que fossem fecundos e que se multiplicassem sobre a terra. Em Gênesis, no capítulo 3, diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. No final da tarde, no pôr do sol, Deus visitava Adão e Eva. Deus queria relacionamento próximo. Deus queria ser participativo na vida do homem e da mulher. Mas algo aconteceu. Algo terrível mesmo aconteceu. O fruto de toda a maldade na terra aconteceu. Se você se pergunta por que tem tanta maldade na terra, na história humana, e de onde vem essa maldade toda é o fruto do pecado que o homem permitiu entrar em si e na terra quando desobedeceu a Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15 ao 17, vai dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Antes da queda do homem, da entrada do pecado no homem e na terra, o homem não iria ficar somente passeando pelo jardim do Éden. Deus tem compromisso com o trabalho. Quando você ouvir alguém dizendo, quem inventou o trabalho? A resposta está aqui em Gênesis. Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. E não vai achando que quando você chegar na eternidade você vai ficar passeando por aí. Mas isso é um outro assunto. Continuando. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha um mandamento, uma ordem de Deus, não comer da árvore do conhecimento. Mas mesmo com a ordem direta de Deus, ele não conseguiu e desobedeceu a Deus. Agora pode surgir alguns questionamentos. Se não era para comer da árvore do conhecimento, por que Deus não colocou a árvore protegida por uma cerca? Ou por que ele não colocou anjos para protegê-la?
ou simplesmente não cortou a árvore fora. São tantas coisas que Deus poderia ter feito para que um homem não comesse da árvore e não o fez. Por quê? Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Por que ele permitiu que um homem tivesse acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus permitiu que um homem tivesse acesso à árvore do conhecimento justamente porque ele é Deus. Deus pode todas as coisas, mas todas as coisas que não façam ir contra a sua palavra, seus princípios, seu caráter, sua natureza. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Isso mesmo, livre. Ele criou o homem livre para poder decidir, fazer as suas escolhas, em função da sua própria vontade, ser isento de qualquer condicionamento. Deus queria obediência da parte do homem e não obrigação. Deus não quer uma relação de escravo e senhor no sentido de dono. Deus quer uma relação com o homem no sentido de pai e filho, no sentido de família. Por isso ele é Deus. Ele não pode dizer que nos deu o livre-arbítrio e usar outro meio para burlar esse livre-arbítrio. Ele criou Adão e Eva com inteligência, conhecimento, discernimento para poder obedecer a Deus. E seria escolha de Adão obedecer ou não. E Adão escolheu não ser obediente e teve a sua queda. Em Gênesis, no capítulo 3, vamos ver como se deu a queda do homem. No versículo 1, diz: Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa passagem começa falando da serpente. Mas quem é a serpente? Lembra quando falamos quem inventou o trabalho? A passagem que Deus colocou Adão para lavrar e guardar o jardim. Se era somente Adão, Eva, Deus e os animais, por que Deus mandou Adão guardar, proteger, garantir a segurança do jardim? Porque com certeza tinha um inimigo. E quem era ou é esse inimigo? Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, vai dizer: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O inimigo de Deus tem por nome Diabo, que significa acusador, e Satanás, que seu significado é adversário. Mas de onde veio o diabo? Vamos ver a sua origem em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim do rei de Tiro. Diga-lhe que eu, o Senhor, digo isto. Você era o exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, potásio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor. Com suas asas abertas, você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. A sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas,
com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Em Isaías, no capítulo 14, do versículo 11 ao versículo 15, vai dizer: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. A palavra Sheol aparece em alguns contextos bíblicos, sendo traduzida como morte, sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos, inferno, lugar de morte temporária. Seja qual for o seu significado ou tradução, o Sheol não é um lugar nada bom de se ficar. Essas profecias de Ezequiel e Isaías são dirigidas aos reis da Babilônia e de Tiro. Mas como vimos, as passagens narram acontecimentos que estão além do que pode ser declarado a respeito de qualquer ser humano. Em Ezequiel fala que o diabo era um anjo modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Em Isaías, ele é chamado de estrela da manhã, que na tradução para o latim é Lúcifer. Lúcifer era um querubim de alta hierarquia, um anjo protetor, cheio de sabedoria. Ele era inculpável desde o dia em que foi criado, até o dia que se achou maldade no coração dele. Assim como Adão, no momento da criação, recebeu a natureza santa de Deus, Lúcifer também, no dia que foi criado, também tinha a natureza santa de Deus. Mas Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou é bom e perfeito. Lúcifer que decidiu nutrir sentimentos perversos em seu coração. Em Ezequiel, diz que se achou injustiça, perversidade, maldade em Lúcifer. Diz que por causa de seu esplendor, da sua beleza, ele se tornou orgulhoso. Cuidado com o orgulho. Você que gosta de se gabar pela sua sabedoria, pela sua beleza, pelas suas posses, seja qual for o outro motivo, muito cuidado. Por causa desse orgulho, Lúcifer achou que poderia se assentar acima de Deus. Ele achou que poderia ser como Deus. O orgulho tornou a sua soberba em algo tão absurdo que ele achou que poderia ser semelhante a Deus. Em João, no capítulo 8, versículo 44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se somarmos essa passagem com as traduções do nome que Lúcifer recebeu quando teve sua queda, vamos ver que ele é totalmente perverso e maligno. Ele é homicida, pai da mentira, caluniador, acusador, difamador, opositor. Ele odeia a Deus e tudo que Deus criou, inclusive eu e você. Satanás já sabe que para ele não tem escapatória. Ele já está condenado. Ele vai receber a morte espiritual. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, conforme vimos em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. O diabo está ciente da sua condenação. Ele odeia Deus, ele odeia a criação de Deus, e eu creio que ele odeia mais a nós, a humanidade, do que a Deus, porque nós somos semelhantes a Deus, coisa que ele queria ser e não conseguiu. Por isso, ele irá se esforçar ao máximo para poder levar o maior número de pessoas com ele para a condenação. Como diz a gíria popular, se eu vou cair, não vou cair sozinho.
vou cair atirando e levando o máximo comigo. O diabo tem poder limitado, mas tem. Satanás não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Somente Deus pode ser onipotente, onipresente e onisciente. E Satanás consegue colocar suas maldades em prática porque ele não está sozinho. Nós vimos em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, que Lúcifer foi expulso do reino dos céus com os seus anjos. De alguma forma, esses anjos também se corromperam e foram expulsos com Lúcifer. A maneira como aconteceu literalmente não importa muito. É importante demonstrar que Deus permitiu que isso acontecesse para que tudo e todos saibam que Deus não vai contra os seus princípios, seu caráter, sua natureza. Deus deu poder aos anjos, aos homens, de tomar decisões, de escolher obedecer ou de se rebelar contra ele. Livre-arbítrio. Não se engane achando que o diabo é um sujeito vermelho com rabo, chifre, tridente na mão que fica assombrando algumas casas por aí. O diabo tem inteligência, ele tem sabedoria. Em Tiago, no capítulo 3, versículo 15, diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. No versículo 14, ele está falando sobre a inveja amargurada, sentimento de rivalidade, mentiras contra a verdade. Antes da criação das fundações da terra, Lúcifer já existia. Antes da criação do homem, Lúcifer já existia. Ele era um querubim de alta hierarquia. Ele conhecia a Deus. Ele provavelmente falava diariamente com Deus. Ele sabe exatamente o que Deus ama e o que Deus odeia. Afinal, se ele queria ser como Deus, ele precisou estudar a Deus para ser semelhante a ele. Ele conhece o reino dos céus. Ele sabe como tudo funciona nos lugares celestiais. Ele foi destituído de poder, mas não daquilo que ele aprendeu, do seu conhecimento. Em Ezequiel diz que ele era cheio de sabedoria. Se você, que é motorista, perder sua habilitação, vai perder também a sua capacidade de dirigir? Eu acho que não. O seu conhecimento de dirigir vai se perder junto? Não podemos nos iludir sobre o diabo, pois é justamente isso que ele quer. Ele quer nos iludir, nos enganar, nos distrair, nos manter prático no que Deus rejeita, no que Deus proíbe, no que Deus abomina, que é o pecado. Assim como a palavra de Deus tem poder para entrar em seu coração e fazer brotar bons frutos, a palavra que o diabo lançar também tem poder de fazer brotar maus frutos em seu coração. Essa é para mim uma das maiores armas que Satanás tem. Ele tem conhecimento, sabedoria, lança mentiras contra a verdade. Lembra em Tiago, no capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Como foi que se deu a queda de Adão? Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 3, no versículo 1. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui podemos observar duas coisas. Primeiro, que Satanás não é onisciente, conforme já havíamos dito. E segundo, que ele está sondando Eva para saber o que ela sabe. O famoso jogar verde para colher maduro. Nessa sondagem, podemos notar que o maligno tem inteligência. Mas vamos ver o que Deus disse sobre o que comer no jardim. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem que toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Lembra da morte no lago de fogo e enxofre que vimos em Apocalipse? É essa morte que Deus está se referindo, morte espiritual. Agora voltemos ao diálogo de Eva com Satanás.
Gênesis, no capítulo 3, versículo 2 e 3. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não falou que não deveria tocar na árvore. Aqui Satanás pode ter percebido que Eva deixou uma brecha sobre o que Deus havia dito, sobre seu entendimento do que Deus falou da árvore do conhecimento. Tendo percebido isso, Satanás disse, versículo 4 e 5, então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui vemos o que Satanás usa até hoje contra um homem: distorcer a palavra de Deus. Usar meia-verdade. Sabe meia-verdade? Somente algumas passagens da Bíblia são verdadeiras, as outras não são. Sabe de onde vem esse pensamento? De Satanás. Satanás pegou o que Deus disse e deu uma interpretação errada junto com a verdade. Com certeza ele sabe a verdade, mas como ele odeia e quer destruir a criação de Deus e precisa que o homem que desobedeça a Deus, igual ele fez, ele vai distorcer as palavras de Deus. Deus disse: no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Satanás disse: é certo que vocês não morrerão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. É verdade, serão conhecedores do bem e do mal. É mentira, é certo que vocês não morrerão. Quando você arranca uma folha de uma árvore, ela seca instantaneamente na sua mão? Ou ela vai secando aos poucos? Com certeza a folha seca aos poucos, porque deixou de receber o que nutre ela da árvore. Assim é a morte. Morte significa separação, quando o espírito se separa do corpo. A morte espiritual vem pela separação do nosso espírito com Deus. Deixamos de receber o que nutre o nosso espírito, que é Deus. Se hoje um homem sente um vazio dentro de si, é devido a essa separação espiritual do homem com Deus. Desde os primórdios, o homem tenta preencher esse vazio com as coisas do mundo: bebida, droga, adultério, jogatina, qualquer coisa que possa proporcionar prazer à sua alma. Por isso é muito difícil algumas pessoas largarem essas práticas. O processo para reverter isso é se alimentar da palavra de Deus todo dia, que aos poucos a palavra entra e essas coisas saem. Satanás não quer que você tenha acesso a toda a verdade. Basta somente uma parte da verdade com uma leve distorção para você cair ou se manter em pecado. Com certeza, Satanás tem outras artimanhas para poder te iludir, te manter desobediente e distante de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, vai dizer: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás, para te manter aonde ele quer, vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer. Afinal, já vimos que ele tem inteligência para isso. E foi isso que aconteceu com Eva. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Pronto. Satanás fez sua manobra para poder colocar o homem em situação de pecado. Ele utilizou Eva como instrumento para poder introduzir o pecado em Adão. Espero que você tenha percebido que Satanás não é nenhum bicho vermelho chifrudo com rabo e tridente na mão, reinando no inferno, espetando as pessoas más que vão parar lá. Satanás sabia que o pecado deveria entrar no homem, em Adão, mas ele não poderia ir direto a Adão, pois ele sabia que se fosse, ele poderia não obter sucesso, já que Deus mandou Adão guardar o jardim.
Ao invés disso, ele procurou saber o que Eva sabia, se aproveitou dela para tomar o fruto e, através dela, levar o fruto até Adão, que o comeu, e assim entrar o pecado no homem e na terra. Satanás sabe que Deus não compactua com o pecado e que se um homem pecou, assim como ele, Satanás, pecou, o homem vai ser destituído da glória de Deus, da sua presença, assim como Lúcifer também foi. O homem está condenado. E como Deus mandou o homem guardar a terra, e a terra estava sobre o seu domínio, o domínio do homem, sobre a sua responsabilidade, e ele não guardou, então o pecado também entrou na terra. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Lembra da parte que Satanás falou que serão conhecedores do bem e do mal? Isso é verdade, está concretizado aqui. Eles perceberam que estavam nus. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui eu me pergunto, se Adão não tivesse tirado a responsabilidade dele, tentado dar a Deus e a Eva, se a história teria tomado um rumo diferente. Nós fazemos muito isso. Quando surge uma situação, ao invés de assumirmos a responsabilidade de nossos atos, procuramos logo alguém para colocar a culpa, apontar o dedo, seja para nos isentarmos da culpa ou para carregar mais um conosco para as consequências. O que é bem semelhante ao que Lúcifer fez. Ele pecou contra Deus e arrastou anjos consigo para a perdição. No versículo 13 vai dizer: então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, ao invés de assumir o que fez, apontou o dedo para outro. No versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela é o Senhor Jesus. Este lhe ferirá a cabeça. O Senhor Jesus ferirá a Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o sofrimento de Cristo na cruz. Versículo 16. A mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado os ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aqui a terra é amaldiçoada por Deus, por causa do pecado de Adão. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Versículo 19. No suor de seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Acredito que aqui podemos ver o primeiro sacrifício com derramamento de sangue para cobrir o pecado de Adão e Eva, já que Deus fez roupa de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva.
algum animal teve que ser sacrificado. E se for chutar qual animal foi esse, aposto em um cordeiro. Mas a Bíblia não narra isso. É apenas um pensamento que eu quis dividir. Até o momento, o que vimos foi o seguinte: eternidade passada, Deus tem todas as qualificações para ser Deus. Deus criou Lúcifer, um querubim protetor. Lúcifer era perfeito, até que ele mesmo nutriu maldade em seu coração. E seu orgulho fez ele querer estar acima de Deus. Deus destituiu Lúcifer e lançou ele fora do seu reino. Deus criou os céus, criou os mares, as aves, os animais e criou o homem. E o homem permitiu que o pecado fizesse uma bagunça generalizada em toda a criação de Deus, com condenação à morte, tanto morte física quanto morte espiritual. Eu espero que você compreenda que estamos falando somente do início de todas as coisas, o marco zero. Agora analisemos. Quando Lúcifer caiu em pecado, ele conseguiu que alguns anjos caíssem com ele, e assim esses anjos estão sobre o seu domínio. Vimos que Satanás conseguiu fazer com que o primeiro homem, a matriz de toda a humanidade, pecasse, e assim entrar o pecado na humanidade, na terra. Assim como os anjos estão sob o domínio dele, agora, meus queridos, a humanidade e a terra também estão sob o domínio de Satanás. Tanto a terra quanto a humanidade é de propriedade de Satanás. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em João 16, Jesus está falando que vai enviar o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça, do juízo. E no versículo 11 vai dizer: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás e tudo que está sobre o seu domínio está condenado. E como seria essa condenação? Vamos ver isso em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles foram atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse, ainda no capítulo 20, no versículo 14. Então a morte e o Hades. Lembra do Sheol? Hades é uma das traduções de Sheol. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. No versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Capítulo 21, 8 de Apocalipse. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Lago de fogo, segunda morte, morte espiritual. Isso é a condenação para Satanás e tudo que está sobre o seu domínio. Agora que dei a introdução, posso entrar na mensagem. Satanás é esperto, colocou seu plano em prática e funcionou. Funcionou até a página 2. Satanás pode ser inteligente, pode ser esperto, mas aquele que ele odeia é muito mais inteligente, muito mais esperto, muito mais poderoso, muito mais forte, muito maior que ele. Deus não iria deixar que Satanás triunfasse sem revidar. Deus não está sentado no seu trono divino, só olhando essa bagunça acontecer sem fazer nada e se lamentando. Deus também tem seus planos e vai colocá-los em prática. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada.
Afinal, ele criou tudo perfeito, com natureza santa. Lúcifer, que deixou o orgulho falar mais alto. Adão não guardou o jardim como Deus ordenou e ainda comeu o fruto que não deveria comer. Deus não tem culpa nenhuma dos erros cometidos por Lúcifer e Adão. Muito pelo contrário. Deus não tem obrigação nenhuma em nos dar satisfação, explicações, respostas, desfazer tudo isso e nos livrar da condenação, do lago de fogo. Mas a essência de Deus é o amor. E Deus nos amou, e Deus nos ama, e Deus quer nos resgatar para estarmos como família com Ele, no seu reino, conforme o seu plano inicial. Deus quer comunhão, Deus quer ter relacionamento, Deus quer nos livrar da condenação do lago de fogo e enxofre. Mas como nos livrar da condenação se estamos sob o domínio de Satanás, se somos pertencentes a ele, se já estamos destituídos espiritualmente de Deus? Nossa natureza está comprometida, nossa natureza espiritual, nossa carne é pecaminosa. A natureza de Deus é santa, não tem compatibilidade entre essas duas naturezas. Deus não compactua com o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer resgatar todos os seres humanos da condenação para fazerem parte de sua família celestial. Mas se já nascemos condenados, como poderíamos não ser lançados no lago de fogo e enxofre? Assim como Adão era a nossa matriz, e essa matriz foi comprometida, era necessário uma nova matriz, uma matriz pura, santa, sem defeito, livre de pecado. E quem poderia ser essa matriz, já que todo homem que nasce, já nasce com o pecado? O próprio Deus. Essa é a matriz. Deus é a nossa matriz. Somente Ele, através de seu Filho Jesus, poderia resolver toda essa bagunça. Em João, no capítulo 3, versículo 17, diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. No versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, seu Filho único. Qual pai, qual mãe daria a vida do seu filho em sacrifício vivo para morrer por toda a humanidade? Que amor incondicional é esse? Esse amor excede toda a nossa capacidade de entendimento intelectual, emocional. Nós não conseguimos mensurar esse amor que Deus tem por nós. Já tentou imaginar? Se você tem um filho, olha para ele, olha para ela. Você ama seu filho? Então faz o seguinte, pega o seu filho, envia ele a um lugar para ele derramar o sangue dele, para aquele que não merece, que sou eu e você, possa ter vida e vida em abundância. Sentiu um aperto no peito? Eu que ainda não sou pai, já senti. Imagina você que já é pai, que já é mãe. Pois é, agora sim, imagina Deus. E por que derramar sangue? Em Levítico, no capítulo 17, no versículo 11, vai dizer: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês, mesmo no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Lembra quando lemos em Gênesis que Deus fez roupas de pele para vestir Adão e Eva? Foi preciso derramar o sangue de um animal para encobrir o pecado de Adão e Eva. Se olharmos para o Antigo Testamento, vamos ver muitas passagens sobre sacrifícios de animais, como boi, carneiro, pombo, rolinha, por remissão de pecados.
Esses sacrifícios eram necessários naquela época, para que o povo de Israel pudesse buscar perdão em Deus, enquanto o Cordeiro Celestial, que é o Senhor Jesus, não vinha. E ele foi prometido por Deus, a vinda do Messias. No capítulo 28, em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, vai dizer: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Por que uma virgem dar à luz? Lembra que falamos que a matriz da raça humana estava corrompida? Que Adão deixou o pecado entrar e que todo ser humano que descendesse dele também estaria comprometida? Essa natureza pecaminosa é passada pela semente do homem, pelo esperma. Quando Jesus vem a esse mundo através de uma virgem, não tem semente do homem envolvido. Jesus pode vir a esse mundo como uma nova matriz, um novo Adão. Mas Jesus não veio para dar continuidade e reproduzir a raça humana. Ele veio pagar o preço que nós deveríamos pagar. E que preço é esse? A condenação. Sim, Cristo nasceu para ser condenado em meu e no seu lugar. Ele veio carregar o peso do pecado da humanidade até o lago de fogo. Ele deixou o seu trono de glória e veio a esse mundo para ser condenado no nosso lugar. Agora imagina você, sendo uma pessoa rica, de bem com a vida, vivendo num oásis paradisíaco, e ter que largar tudo e ir para um deserto hostil. E nesse deserto você ter que carregar o peso de culpa de pessoas que irão te rejeitar. Você faria isso? Jesus fez. Ele fez porque nos ama. Fez porque ele não quer que você seja condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele quer que você faça parte da família dele. Ele quer que você viva. Ele quer que você possa ter a chance de entrar na morada de Deus. Somente Jesus poderia suportar o que ele suportou, para que eu e você pudéssemos escapar da condenação. Homem nenhum poderia conseguir salvar a si mesmo da condenação, quem dirá salvar a humanidade? Em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor Jesus nasceu. Deus deixou sua glória no reino dos céus e veio como homem a essa terra. Aqui eu gostaria de fazer outro parênteses. Algumas pessoas perguntam: Jesus era 100% homem e 100% Deus? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu creio que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu acredito que Jesus nunca deixou de ser Deus. Deus, ele é paradoxal. Do mesmo jeito que temos a Santíssima Trindade, temos Jesus sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Por exemplo, se você mantiver seus olhos abertos, você está enxergando, certo? Mas se você fechar os seus olhos, você vai deixar de enxergar. Mas isso não quer dizer que você perdeu a sua visão. Quer dizer que naquele momento você não está usando a sua visão. Se você quiser enxergar, basta abrir os seus olhos. Assim foi com Jesus, sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Continuando. Um menino nos deu. E agora estamos salvos? Não, não estamos salvos. Jesus precisava vir a este mundo sem pecado, durante toda a sua vida, para que pudéssemos ser salvos. 33 anos sem pecar, sem cobiçar, sem mentir, sem adorar outros deuses, sendo obediente a Deus em tudo e fazendo tudo para agradar ao Pai Celestial. Nós ouvimos dizer: nem Jesus agradou a todo mundo, Jesus agradou quem precisava ser agradado, que é o Pai Celestial. Qual homem conseguiria fazer isso? Eu acredito que nenhum. Satanás vai tentar novamente as investidas, as artimanhas, as deturpações da palavra
para poder atrapalhar os planos de Deus. Sim, o mesmo que ele tentou contra Eva, ele vai tentar contra Jesus. Vamos ver Mateus no capítulo 4, no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: Está escrito. Mas está escrito aonde? Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, diz: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tudo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Quer vencer as investidas do diabo? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Em Mateus, vamos voltar lá. Mateus capítulo 4, no versículo 5 e 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. No versículo 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Jesus disse: Está escrito. Está escrito aonde? Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. E mais uma vez, o Senhor Jesus usa as Escrituras para derrubar as investidas do diabo. Voltando em Mateus, no capítulo 4, no versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e olhou e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vá-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Novamente, Jesus disse: Está escrito. E está escrito aonde? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Em Deuteronômio, no capítulo 6, mais à frente no versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus derrotou Satanás no deserto utilizando, está escrito, utilizando as escrituras sagradas, utilizando a Bíblia. Já ouviu a frase Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto? Não é o lugar que você está, não é o lugar que você mora, não é a sua posição social, não é a sua profissão, não são os seus títulos. Trata-se de saber sobre o que Jesus disse. Está escrito. Agora sim, um menino nos deu, ele viveu sem pecado, venceu no deserto e agora estamos salvos? Não, não estamos salvos. Em João, capítulo 3, versículo 14, Jesus disse: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus diz que é necessário que ele seja levantado, ele está se referindo à crucificação, pois é na crucificação que o sangue do Senhor Jesus será derramado para a remissão dos nossos pecados. Em uma outra oportunidade podemos estudar a parte que Jesus fala sobre Moisés levantar a serpente no deserto e todo esse paralelo. Mas vamos continuar aqui. Em Mateus, no capítulo 27, podemos ver toda a narrativa sobre a crucificação de Jesus. Jesus sendo entregue a Pilatos, o povo pedindo que libertem a Barrabás,
o povo pedindo que crucifiquem a Jesus, os soldados fazendo a coroa de espinho, batendo, debochando, cuspindo em Jesus. Simão carrega a cruz de Jesus até a Gólgota. Jesus é crucificado entre os dois ladrões. E no versículo 50, Jesus clamando outra vez em alta voz, ele entrega o Espírito. E aí um menino nos deu, ele viveu sem pecado, venceu no deserto, foi crucificado. E agora estamos salvos? Não, não estamos salvos. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 5 e 6, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver onde ele jazia. Agora sim, um menino nos deu, ele viveu sem pecado, venceu no deserto, foi crucificado, ressuscitou, e agora estamos salvos? Não, não estamos salvos. Lucas, capítulo 24, versículo 50. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Jesus subiu aos céus depois de ressuscitado. Ele foi se assentar à destra do Pai. Agora sim, um menino nos deu, ele viveu sem pecado, venceu no deserto, foi crucificado, ressuscitou, foi assentar-se à direita do Pai, e agora estamos salvos? Não, não estamos salvos. Tudo isso que lhe foi dito foi a parte que Deus fez para que nós fôssemos salvos. Jesus veio e desempenhou o papel dele com maestria. Agora, para escaparmos da condenação, devemos fazer a nossa parte. Sim, a nossa parte. Desde o início de todas as coisas, Deus não quer fazer tudo sozinho. Ele não quer, ele quer que o homem também faça a parte dele. Nada mais do que justo, tendo em vista que Jesus fez a parte difícil. Já se imaginou passar pelo que ele passou? Você conseguiria? Então, o mais pesado, que é carregar o pecado, ele já fez. E qual seria a parte do homem no plano da salvação de Deus? Agora sim entra o tema da mensagem. Você deve aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é somente reconhecer, acreditar, crer que tudo isso que eu falei é verdade, que aconteceu. Aceitar Jesus é se arrepender dos pecados. João Batista preparava a vinda do Messias pregando em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lucas, no capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A primeira coisa que devemos fazer é nos arrepender. Se arrepender é se afastar do pecado, deixar de rebeldia contra Deus e sua palavra, deixar de ser desobediente a Deus, é mudar sua maneira de pensar, é ter atitudes opostas ao que o mundo te diz. Você não só se arrepende com um sentimento, suas atitudes podem demonstrar arrependimento, a mudança do seu comportamento. Em Atos, no capítulo 26, versículo 20, mas anunciai primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Se arrepender, se converter, mudar seu pensamento, praticar obras dignas de arrependimento, mudança de comportamento. Aceitar a Jesus é se arrepender
e também se batizar. Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo é o simbolismo da morte e ressurreição de Cristo. Lembra da matriz corrompida de Adão e que precisamos de uma matriz nova, sem defeito, uma matriz celestial, e que essa matriz é o Senhor Jesus? O último Adão, conforme vemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. É no momento do batismo que recebemos essa nova matriz espiritual. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode estar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O batismo nos proporciona esse novo nascimento, um nascimento espiritual que permite receber a natureza santa de Deus. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Primeiro devemos nos arrepender, ter uma mudança de postura. Depois devemos, conforme o Senhor Jesus disse, crer e batizar. Crer e for batizado será salvo. Crer em toda a narrativa apresentada aqui. Criação, queda de Lúcifer, queda de Adão, a vinda do Senhor Jesus, crer na palavra de Deus, no está escrito, crer na Bíblia toda e depois ser batizado. Se uma pessoa ainda não tem discernimento ou idade para compreender essas coisas, não tem significado seu batismo, pois não tem arrependimento de nada, pois ela não estará crendo em nada. Alain, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, não foi batizado e ainda assim se salvou. É verdade. Mas o ladrão da cruz tinha tempo de se batizar? Ele tinha tempo para poder fazer isso? Com certeza, Jesus, ao olhar para ele, viu o arrependimento no coração dele e que ele creu em Cristo como Messias, como Salvador. E você, tem tempo de se arrepender, de crer, de se batizar? Então não perca esse tempo, pois a ordenança é crer e se batizar. O ladrão na cruz foi uma exceção. Aceitar Jesus é se arrepender, é crer, é se batizar e também obedecer os seus mandamentos e ensinamentos. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, não foi qualquer um doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito. Mais uma vez, Jesus utiliza as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, a Bíblia, para poder responder a um doutor da lei. Jesus disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Mais uma vez Jesus disse: está escrito. E onde está escrito? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, ouve Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por sua vez, essas palavras são um resumo dos mandamentos que foram dados a Moisés pelo próprio Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 ao 11, vai dizer: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Somente iremos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, se colocarmos em prática esses mandamentos que vieram diretamente da boca do Senhor. Enquanto não fizermos isso, estaremos em desobediência, pecado, justamente onde Satanás quer que você esteja. Novamente, não precisa tirar toda a verdade. Ele vai te dar uma parte da verdade do que Deus disse e distorcer a outra parte para te manter exatamente onde Ele quer, que é em estado de condenação. E aonde está escrito, amarás teu próximo como a ti mesmo? Em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E assim, como vimos antes, amarás o teu próximo, eles também estão contidos nos 10 mandamentos dados a Moisés por Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, agora do versículo 12, dando continuidade, até o 17. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós vimos o que está escrito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento vamos ver que o Senhor Jesus dá uma elevada no nível desse mandamento. Em João, no capítulo 13, versículo 34, ele diz: E eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Aleluia. Agora te pergunto, é possível para você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e também amar ao teu próximo como Jesus te amou? É possível para você largar certas práticas por amor a Deus, por amor ao teu próximo? É possível para você mudar suas convicções por amor a Deus, por amor ao próximo? É possível para você ser rejeitado por alguns por amor a Deus, por amor ao teu próximo? É possível para você sair da sua zona de conforto por amor a Deus, por amor ao próximo? É possível para você abrir mão de bens materiais por amor a Deus, por amor ao teu próximo? Alan, parece ser tão difícil isso. Era para ser mais difícil. Lembre-se que Jesus já fez a parte mais difícil. Nós só temos que fazer o que ele disse, ou melhor dizendo,
o que está escrito. Em João, no capítulo 8, vamos ver os fariseus e os escribas levando uma mulher pega em adultério diante de Jesus. E Jesus diz para tirar a primeira pedra aquele que não tem pecado. E depois de todo mundo ter ido embora e ninguém ter atirado pedra nenhuma na mulher, Jesus responde para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aceitar Jesus é se arrepender, é crer, se batizar, obedecer os seus mandamentos, os ensinamentos, ir e não pecar mais. Vamos imaginar que um pai vai a uma festa de casamento, mas ele não vai sozinho. Seu filho vai com ele. O casamento está marcado para as 17 horas. Então, quando dá 15 horas, o pai dá um banho no seu filho, deixa ele limpinho. Diz para ele não ir mais lá para o quintal, pois lá tem lama, e ele vai se sujar se ele for, e que tem um casamento para ir. O filho desobedece ao pai e vai para o quintal e se suja. Às 15h30, ele volta do quintal e o pai novamente dá um banho no filho, deixando ele limpinho. E avisa novamente: não vá para o quintal, pois temos um casamento para ir às 17. Às 16 horas, o filho desobedece novamente e vai para o quintal e volta sujo de lama. Mais uma vez, o pai dá o banho e novamente o filho, achando que não tem problema ir no quintal rapidinho, desobedece mais uma vez, sendo que agora a hora marcada no relógio é 17 horas. É a hora do casamento. O filho não poderá entrar sujo no casamento e as portas da cerimônia se fecharão. E o filho não poderá entrar. Nessa história, o pai é o Espírito Santo. A casa onde acontece o banho é o arrependimento. A purificação do espírito. O quintal é o mundo. A lama é o pecado. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. O filho somos nós que insistimos em permanecer em pecado. Se insistimos em ficar no pecado, perderemos as bodas do Cordeiro. Precisamos ficar em obediência aos mandamentos de Deus para não nos sujarmos novamente com a lama do pecado. Pois mesmo Jesus tendo carregado todos os pecados da humanidade, mesmo nós nos arrependendo, crendo, se batizando, continuar a desobedecer, não colocar em prática nas nossas vidas os mandamentos, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, que estão escritos, não sairemos do estado de condenação. O fato de Deus permitir que o pecado aconteça não quer dizer que Deus compactua com ele. Quando chegar o momento determinado por Deus, haverá separação. Jesus conta uma parábola em Mateus, no capítulo 13, para ilustrar essa separação. Não tem só essa, tem outras parábolas falando sobre a mesma coisa. A maioria das passagens dos evangelhos, Jesus alerta para a condenação, para a desobediência, para o nosso comportamento, justamente para que não sejamos condenados junto com Satanás. Estude as Escrituras, estude a Bíblia. Não leia somente. Levante questionamentos, ore, peça a Deus para te mostrar a verdade das Escrituras. Peça ao Espírito Santo que testifique a sua atual prática, se está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se não tem meia verdade e meia distorção. Existem pessoas que estudam dedicadamente a Bíblia, verificando com a ciência, seja através dos estudos linguísticos ou da arqueologia, verificando como está escrito no original, sem tradução, diretamente no hebraico, no grego. Você poderá esclarecer muitas dúvidas, mas devemos fazer isso de coração aberto. Não adianta você estudar a Bíblia procurando erros e falhas. Não adianta estudar a Bíblia querendo colocar à prova. Ao invés disso, toda vez, antes de estudar, ore, peça ao Espírito Santo para guiar nos estudos, para que você possa ver Deus na Bíblia, para que você possa se encontrar com Jesus, para que você possa sentir o Espírito Santo. Jesus foi se assentar à direita do Pai e nos enviou o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, vai dizer: eu pedirei ao Pai,
e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Nós, seres humanos, temos um problema muito sério, que vai se agravando conforme o passar do tempo. Nós queremos as respostas de todas as nossas perguntas para ontem. Queremos mais ainda quando o assunto é Deus. Nós tratamos Deus como se ele fosse o nosso servo, como se Deus nos devesse servidão, satisfação. Agimos exigindo de Deus todas as respostas. E Deus tem a obrigação de responder para ontem. E Deus tem que responder o que eu quero ouvir. Senão não serve. Senão não quero, não aceito, não tem cabimento isso, não me sujeito. Lembra que no início da nossa palavra vimos a definição de Deus? Pois é, Ele é Deus. Ele está acima de nós. Ele não está condicionado ao nosso tempo. Ele é soberano. Ele pagou um preço alto por mim e por você, por uma coisa que ele não fez, que ele não tem culpa nenhuma. Quem está em pecado somos nós, não ele. E o que nós fazemos muitas e muitas vezes, pegamos seus atributos de Deus e condicionamos a outra coisa, conforme o povo hebreu fez com um bezerro de ouro, para poder satisfazer a nossa necessidade de respostas. Em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1, vai dizer: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Algumas pessoas tiveram participação ativa no plano da salvação de Deus. Eram pessoas, seres humanos, que com certeza tinham seus pecados, suas falhas, suas angústias. O único homem que veio a esse mundo e foi perfeito, sem pecado e santo, foi o Senhor Jesus. Como um homem em pecado pode santificar outro homem que também tem pecado? Como posso eu, que não tenho um título de doutorado, posso dar um título de doutor a alguém? Jesus disse em Mateus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus disse: vinde a mim. É a Jesus que temos que ir. É Jesus que santifica. É Jesus quem nos justifica. Somos pertencentes a Ele, pois foi Ele que pagou o alto preço por mim e você, para nos tirar dos domínios de Satanás. Não se esqueça o que aconteceu com Eva. A serpente pegou a palavra de Deus, deu metade verdadeira e metade falsa, para fazer Eva pecar. Assim ele faz para manter alguém em pecado. Não adianta dizer que Jesus é filho de Deus e pedir ao bezerro de ouro que faça milagres em sua vida. Se você fizer um trabalho, seja ele acadêmico ou profissional, e o seu trabalho fica de uma maneira que te deixa com orgulho do que você fez, é um trabalho bonito, didático, aquele trabalho que muitas pessoas ficarão muito felizes ao ver, e com certeza irá te gerar muita alegria de ter feito. Um trabalho muito bom mesmo. Imaginou? Agora imagina que após terminar esse trabalho, outra pessoa vem e no lugar da assinatura do seu nome, outra pessoa assina e sai pelo mundo divulgando o trabalho, como se fosse feito por ela. Como você se sentiria com isso? Você iria gostar? Você iria deixar para lá? Iria sair barato? Com certeza você não gostaria que isso acontecesse com você. A pessoa pegar seu trabalho e tomar posse de todos os créditos. Nós não gostamos quando fazem isso conosco por menos. Imagina com o trabalho da nossa vida. E se não gostamos que seja feito conosco, por que fazemos isso com Deus?
E por que Deus, em sua personalidade, não pode decidir o que é agradável aos seus olhos ou não? Por que Deus, que é criador, soberano, justo, fiel, verdadeiro, tem que se submeter às nossas vontades? Somos nós que devemos nos submeter às vontades de Deus. E se por acaso tem algo que Deus não está respondendo, não está revelando, ou não está claro na Bíblia, como por exemplo o dia da segunda vinda de Jesus, porque nós temos que inventar a resposta. Não tente ser o grande adivinhador das coisas ocultas de Deus. Se Deus ocultou, ninguém na face da terra jamais conseguirá descobrir. Ainda mais que será para a glória própria e não para a glória de Deus. Como por exemplo, de onde Deus veio? Qual é a forma espiritual de Deus? Vai haver arrebatamento? Não vai haver arrebatamento? Se Deus não revelou essas coisas, é porque agora não é a hora para isso. Agora é a hora para se arrepender, crer, se batizar, obedecer os mandamentos e ensinamentos e não pecar mais. Depois sim, quando você estiver no reino do Senhor Jesus, junto do Deus vivo, o eterno, você vai poder fazer as perguntas que você quiser. Mas não, nós queremos é agora. Não importa o que Deus nos revelou, não é o suficiente o que Ele nos revelou. Queremos saber tudo e tem que ser satisfatório aos nossos ouvidos. Se não pegamos os atributos de Deus e depositamos em outros deuses e santos, pois eles vão saciar a nossa curiosidade. Por favor, não continue com isso. Escolha crer, confiar, ter esperança em Deus, ter esperança no Senhor Jesus. Permitir, deixar ser liderado pelo Espírito Santo. Abaixe a guarda. Deixe o Espírito Santo testificar com o seu espírito a palavra de Deus. A palavra de Deus que excede todo o entendimento. Não tente racionalizar toda a palavra de Deus, pois você não irá conseguir. Você precisa deixar a palavra entrar e você verá o Espírito Santo testificar no seu coração. Lembre-se, Deus é paradoxal. Tem coisas que ainda não temos respostas. Aceite isso e aceite a Jesus como seu Senhor e terás vida e vida em abundância. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de se alcançar a salvação, de fazer parte da família de Deus, de ser chamado filho de Deus, é através de Jesus. Engraçado como as coisas paradoxais de Deus não são aceitas e são rotuladas como loucura. Mas as teorias paradoxais da ciência são aceitas sem questionamento. Do mesmo jeito que não consigo provar a existência de Deus em laboratório, também não podemos provar a teoria das cordas em laboratório. Mas um é aceito perfeitamente e o outro é desprezado. Deus permite que você o questione. Em Salmos 10, o salmista vai dizer: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que escondes nas horas da angústia? Em Salmos 22, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? O salmista está questionando a Deus. Podemos fazer isso. Aprenda a questionar aquilo que você está seguindo. Se Deus, que é Deus, permite ser questionado, logo tudo pode ser questionado. Claro, que de maneira respeitosa. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo.
Alan, eu respeito muito tudo isso que você apresentou, mas não acredito. Eu prefiro ficar com a ciência, sem nada disso que você falou, e acredito na teoria da evolução. Perfeito. Deus lhe deu livre-arbítrio e você faz suas escolhas. Mas me ajude com uma dúvida minha, uma questão minha. Se não existe Deus e tudo foi criado a partir da colisão de dois átomos, como esses dois átomos adquiriram direção e velocidade suficiente para se colidirem? A física me diz, através do princípio da inércia, que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Qual foi a força que manteve a direção e velocidade desses dois átomos para colidirem e assim criar o universo? Uma ideia pessoal minha. Isso não está na Bíblia. Deus pode muito bem ser o autor do Big Bang. Deus disse em Gênesis: haja luz. Os dois átomos criados por Deus obedeceram à sua palavra e houve luz. Não permita que meias verdades te mantenham em pecado. Não permita ficar sob o domínio de Satanás, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Da mesma maneira que Satanás distorceu a palavra de Deus para Eva, ele também distorceu a palavra de Deus para nós e enraizou isso em nossa cultura. E realmente é difícil acreditar em outra vertente. Mesmo que você não aceite tudo que eu estou dizendo ou concorde, mas se você acredita em Deus, você tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. O que Jesus fez na cruz não foi somente nos livrar da condenação, ele também nos deu acesso ao trono de Deus, diretamente através dele, sem mediador nenhum. Basta você orar em nome de Jesus, com suas palavras. Deus quer ouvir de você o que você tem no seu coração, com as suas palavras. Mesmo não acreditando no que eu estou falando, Deus quer ouvir a sua oração sincera. Mas, Alan, eu já fui da igreja e não deu certo. Igreja tem pastor que não age como deveria agir, tem gente que fica de fofoca, tem gente que nem bom dia, nem boa noite te dá, um monte de coisa errada. Eu gostaria de dizer para você o que um dia minha mãe disse a mim e a minha esposa, quando falávamos sobre isso. Ela disse: não vá para a igreja procurando perfeição no homem, mas vá procurando o amor de Deus, vá procurando adorar o Senhor Jesus. Eu queria dividir isso com você, que está afastado dos caminhos de Deus. Não olhe para os defeitos dos homens, mas procure a Jesus. Quando pudermos voltar a nos encontrar fisicamente no prédio, igreja, vamos para o prédio com a intenção de adorar a Deus. Eu vim aqui, Senhor, para prestar a minha reverência a Ti. Eu vim aqui para buscar a Tua presença. Eu vim aqui colocar o meu coração, a minha vida aos Seus pés. Eu vim aqui me render a Ti. Eu vim aqui ver o meu Pai Celestial, o meu Senhor Jesus. Eu vim aqui guiado pelo meu líder, o Espírito Santo. Faça essa experiência e verás que tua visão de ir para a igreja vai mudar. Você que está afastado, volte para Jesus hoje. Você que ainda não aceitou, aceite a Cristo hoje, agora. Fale com o Espírito Santo. Eu te desafio a orar. Ora comigo agora. Não precisa fechar os olhos, nem abrir a boca. Faça uma oração mental, silenciosa. Diga comigo: Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe e sei que me amas. Se as palavras que acabei de ouvir são verdade, se a tua palavra diz que eu devo me arrepender, que eu devo crer, que eu devo me batizar, que eu devo andar em obediência à sua palavra, obedecer à Bíblia, eu te peço que o conselheiro, o Espírito Santo, toque em meu coração para que eu possa ouvir o seu chamado, que eu sinta em meu ser o seu agir, em nome de Jesus. Amém. Com certeza, depois de ver todo esse conteúdo, foi gerado uma ou mais questões na sua cabeça.
Não acredito que você não tenha nenhuma dúvida sequer de tudo isso que foi feito. Tenho certeza que tanto eu quanto os demais pregadores aqui do canal ficarão muito felizes em ajudar a responder os seus questionamentos à luz da Bíblia. Fica à vontade para entrar em contato aqui pelos comentários ou por e-mail, enviar suas dúvidas, inclusive te conduzir ao batismo. Vai ser um prazer te ajudar. E uma consideração final é que esse material foi feito não só pela ordenança de Jesus, ide e pregai o Evangelho. Mas sabe quando a pessoa se forma na faculdade, ao receber o diploma, ela não se contém em tamanha alegria e quer anunciar a todos o que conquistou? Ou quando a pessoa passa em um concurso público e fica naquela alegria? É a mesma coisa conosco quando conseguimos compreender e seguir a Cristo. É uma felicidade tremenda saber que Deus nos ama e nos quer fazendo parte da família celestial dele. Ter vida e vida em abundância. Eu quero isso para mim. E como é algo tão bom que a única coisa que custa para mim é negar a mim mesmo. É isso que me custa. O meu sacrifício é negar a mim mesmo. Vale muito a pena abrir mão de pensamentos, opinião, achismos, para seguir um Deus vivo, um Deus que quer cuidar de mim, um Deus que está preparando a morada celestial para nós. Eu quero isso. E eu quero estar com Jesus. E eu quero estar com Jesus e eu quero estar com você. Eu quero que você também esteja lá, vivendo em paz e harmonia verdadeira. Eu não preparei essa palavra para tentar te convencer a mudar de ideia. Quem convence é o Espírito Santo. A obra é dele. Eu só lanço a palavra. Mas quando você permitir a palavra agir na sua vida, eu torço muito para que você aceite a Jesus e um dia possa estar com você no lugar celestial, num lugar de paz e harmonia com Cristo Jesus. Assim eu encerro a minha palavra. Fica na paz do Senhor. Um abraço para todos. Tchau, tchau.